Olá! Já parou para pensar numa ideia que parece até um pouco maluca? E se os maiores inimigos políticos do século XIX e XX, tipo liberais e comunistas, no fundo, estivessem trabalhando para o mesmo objetivo final sem nem perceber? Pois é, hoje a gente vai explorar como a fé acabou se tornando o grande campo de batalha do mundo moderno. Essa pergunta aqui pode parecer um paradoxo, né? Como é que adversários que brigam tanto podem querer a mesma coisa? Mas é justamente ao tentar responder a isso que a gente começa a desvendar uma das maiores transformações da nossa história. E aqui está o pulo do gato do nosso papo. Na superfície, no campo da política, o liberalismo secular e o comunismo eram inimigos mortais, brigando pelo poder. Mas se a gente cava um pouco mais fundo, na filosofia, eles tinham um ponto em comum, uma convergência. Os dois queriam construir um mundo sem Deus, uma sociedade que funcionasse só com base na razão humana. A briga, então, não era sobre aonde chegar, mas sobre quem ia comandar o caminho. Para a gente entender como essa história começou, precisamos voltar um pouco no tempo. Tudo começa com um embate, um confronto direto entre o pensamento moderno, que muitas vezes se organizava em sociedades filosóficas, e a autoridade tradicional da igreja. E olha, não pense que esses grupos eram só uns clubes de debate, não. Eles tinham uma agenda bem clara: defender uma moral que viesse da natureza e da razão, não da fé. E, principalmente, quebrar aquela aliança poderosa entre a monarquia e a igreja, a famosa união do trono e altar. E aqui vem o ponto central. O confronto com a igreja não foi um acidente de percurso. Era parte do plano, era estrutural. A missão era tirar da igreja o monopólio sobre a moral, a educação e a legitimidade do poder. E no lugar dela, colocar a razão humana como a única e soberana autoridade. E no meio de toda essa confusão, uma das figuras que enxergou isso com uma clareza impressionante foi o Papa Leão XIII. É bem interessante olhar para ele não só como um líder religioso, mas como um baita analista social, alguém que estava tentando entender as forças que redesenhavam o mundo dele. Olha só o que ele escreveu lá em 1884. Para ele, o conflito moderno era esse. A sociedade estava numa grande encruzilhada. De um lado, uma ordem baseada em princípios divinos, transcendentes. Do outro, uma ordem construída só pela mão do homem, só pela razão, sem olhar para nada fora dela. E a palavra-chave que Leão XIII usou para descrever o motor por trás de tudo isso foi naturalismo. O que é isso? É basicamente a filosofia de que tudo pode e deve ser explicado por causas naturais, aqui da Terra. Se é assim, então, por definição, não sobra espaço para Deus, não para nenhuma base sobrenatural para dizer o que é certo ou errado. Agora, a parte talvez mais interessante da análise dele não é nem o diagnóstico do problema, mas sim a previsão das consequências. Ele argumentou que, uma vez que você tira essa fundação transcendente, a coisa não para por aí. Vamos ver a lógica desse raciocínio. A lógica que ele previu era mais ou menos essa, um efeito dominó. Primeiro, você ataca a autoridade da igreja que se baseia em algo maior, ok? Quando a ideia de uma lei moral superior enfraquece, qual o próximo passo inevitável? Você começa a questionar todas as outras autoridades que, de um jeito ou de outro, se apoiavam nela. O próprio Estado, o direito à propriedade, a estrutura da família, tudo entra em xeque. E aí a gente chega na consequência prática. Segundo essa análise, as sementes daquela filosofia puramente humana, plantadas lá atrás por pensadores liberais, não pararam de crescer. Elas acabaram germinando em movimentos bem mais radicais, como o socialismo e o comunismo, que levaram essa ideia até as últimas consequências. E como isso foi feito no dia a dia? Com medidas bem concretas. O ensino se tornou laico, o casamento virou um contrato civil como qualquer outro, e a igreja foi oficialmente separada do Estado. E a parte mais genial foi o marketing. Tudo isso foi apresentado como avanço, como progresso, como algo humanitário. E, claro, ganhou apoio popular. Mas a igreja não ficou só na crítica, não. Em 1891, ela veio com uma contraproposta, a encíclica Rerum Novarum. Foi uma tentativa de propor uma terceira via, um jeito de organizar a sociedade que protegesse os mais pobres e os trabalhadores, mas sem cair nas filosofias puramente materialistas, nem do liberalismo radical, nem do comunismo. Bom, então vamos amarrar as pontas agora. Vamos fechar o raciocínio e entender como esses inimigos, que pareciam tão distantes no final das contas, convergiram para um resultado bem parecido. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. Olhem só a coluna dos objetivos políticos.
Os liberais queriam limitar o poder da igreja, os comunistas queriam derrubar o Estado burguês. Inimigos claros, certo? Uma briga pelo controle. Mas agora olhem a coluna do objetivo filosófico final. Ambos queriam reorganizar a sociedade com base em critérios puramente humanos e materiais. A convergência, no fim das contas, era essa: tirar a transcendência do horizonte da vida pública. E qual foi o resultado final de tudo isso? A fé, que por séculos funcionou como o centro da vida em comunidade, como uma fonte de valores e até como um freio ao poder absoluto do Estado, foi empurrada para a vida privada. Virou uma coisa para se ter dentro de casa, perdendo seu papel social. E a gente termina com essa pergunta que fica para a gente pensar. Quando essa referência a algo maior, a transcendência, é retirada do centro da vida social, da forma como a gente organiza a nossa sociedade, o que exatamente entra para ocupar esse lugar? Essa é a grande questão que ecoa pela história moderna até hoje. Obrigado pela atenção.